Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e quero conduzi-los hoje ao nosso terceiro livro no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Hoje, dia 27 de setembro, vamos estudar os primeiros 4 capítulos. Antes de adentrar no Evangelho de Lucas, só corrigindo aí um pequeno erro, equívoco, que eu tinha falado que ia falar a respeito da palavra vigiar, lá no nosso último vídeo de Marcos, dos capítulos 13 a 16. E, de fato, vigiar lá é muito importante e até hoje é para nós. Vigiar é estar atento, vigiar é estarmos preparados para o retorno de Cristo, que pode vir a qualquer momento. E como nós podemos vigiar? Fazendo isso que nós estamos fazendo, estudando a palavra, sempre procurando manter a nossa fé em Cristo, fortalecer a nossa fé. E é isso que nós faremos. Vamos então, iniciando pela introdução ao Evangelho de Lucas. Normalmente, a gente inicia então por essa introdução que nos auxilia a compreendermos melhor os livros que nós iremos estudar. O Evangelho de Lucas, então, tem 24 capítulos, o nome significa luminoso, e quem escreveu Lucas? O próprio Lucas, é assim que nós cremos. Quem foi ele? Lucas foi um gentil de fala grega, de Antioquia da Síria, e que talvez estabeleceu residência por um tempo em Filipos. Portanto, o Evangelho de Lucas, como eu tinha falado já no finalzinho do nosso vídeo de ontem, ele é um evangelho dedicado aos gentios. Por quê? Porque Lucas vai ser, sim, um gentil. Provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século depois de Cristo, esse é o contexto histórico, não somente de Lucas, como da maioria dos livros do Novo Testamento. O tema do livro é mostrar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, nós teremos algumas parábolas que só aparecem em Lucas e que vão apoiar esse tema. O caráter e propósito de Jesus como Salvador é o tema do livro. E, sobre o autor, o ministério de Lucas foi amplo. Ele era um médico, pastor, evangelista, itinerante e escritor. Foi versátil e ativo. É mais um evangelho sinótico, nosso terceiro e último evangelho sinótico em que nós queremos estudar, porque nós já estudamos Mateus e Marcos. E o objetivo de Lucas, o objetivo é apresentar Jesus como Salvador. E Lucas vai registrar 20 milagres de Jesus. Um resumo do livro. Nós temos sempre variações, no resumo, na estrutura, no esquema de cada livro, conforme um estudo que a gente faz, conforme o comentarista. Nesse slide, nós observamos uma divisão em 6 partes. Introdução e a anunciação do Salvador, os capítulos 1 e 2 de Lucas. O aparecimento do Salvador, os capítulos 3 a 9. O caminho para a cruz, os capítulos 10 a 17. O sofrimento do Salvador, os capítulos 18 a 23. E a ressurreição de Jesus, capítulo 24. Perceba que é a mesma lógica, é a mesma sequência lógica de Mateus e de Marcos, certo? Porque é um evangelho sinótico. Lembrando sempre daquele vídeo do The Bible Project, que nos auxilia também a entender de uma forma panorâmica os evangelhos. E aí nós temos essa visão, fica sempre o convite para que você possa assistir este vídeo. E, sem mais delongas, vamos ao início do Evangelho de Lucas. Lucas vai ser um evangelho bem extenso. Nós teremos aí vídeos mais longos, porque os capítulos de Lucas são capítulos mais extensos. Então, vamos seguindo aquele esquemão, A gente lê o capítulo inteiro, depois a gente retoma alguns destaques, em breves apontamentos.
Então, capítulo 1, onde os principais destaques serão o nascimento de Jesus é anunciado e o cântico de Maria. Vamos à leitura dos 80 versículos. Como eu disse a vocês, é um livro mais longo. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre.
Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eis a leitura do capítulo 1 de Lucas, o capítulo que inteiramente ele não está presente nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. Portanto, são relatos únicos que só temos em Lucas. E Lucas vai dar um grande destaque a João Batista, ao nascimento dele, aos seus pais. Nada do que Deus faz é feito de qualquer forma. Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem arquitetado, planejado. Nós temos Maria visitando Isabel e João Batista se manifestando na barriga de Isabel. Nós temos o cântico belíssimo de Maria, nós temos um cântico belíssimo de Zacarias, nós temos o nascimento de João Batista. E destaque, claro, para o anúncio do nascimento de Jesus a Maria pelo anjo Gabriel, que será o mesmo que anunciará o nascimento de João Batista. Vamos à leitura do capítulo 2, onde nós temos como destaques principais o nascimento de Jesus Cristo, a apresentação de Jesus no templo. São 52 versículos. Vamos ler. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino,
era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam?
Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eis então a leitura do capítulo 2. E aqui no capítulo 2 nós observamos mais uma vez relatos que são únicos, que são próprios do Evangelho de Lucas, que não aparecem nos outros evangelhos. O que seria do nosso Natal, dos programas de Natal, sem o Evangelho de Lucas? Teríamos problemas. Pois o Evangelho de Lucas mostra claramente o nascimento de Jesus, mostra a visita dos pastores, e depois também Jesus sendo circuncidado no 8º dia como cumprimento da lei. Jesus sendo apresentado no templo como cumprimento da lei. E os seus pais ofertando um par de rolinhas ou 2 pombinhos, demonstrando que eles não tinham grandes recursos financeiros, porque quem tinha ofertava um cordeiro. O cântico de Simeão e a presença de Simeão e Ana, 2 personagens muito especiais, personagens idosos, que esperaram a vida inteira para verem o nascimento do Salvador Jesus e só estão presentes no Evangelho de Lucas. E depois também nós temos o único relato que diz respeito a Jesus como criança nos evangelhos, que é a ida de Jesus ao templo. Ele foi com seus pais, mas no retorno ele ficou. E os seus pais, pensando que ele estava junto a outras pessoas na comitiva, continuaram seguindo viagem por um dia, até se darem conta que Jesus não estava e tiveram que retornar a Jerusalém. E Jesus diz a eles: não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E Jesus demonstra claramente que já tem sabedoria desde os 12 anos, ensinando os mestres da lei. Vamos à leitura do capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, onde temos como principais destaques a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Este capítulo, então, já teremos mais proximidade aos outros evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus e de Marcos. Vamos à leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito,
acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melealá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arne, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Eis como termina a leitura do capítulo 3. Parece um tanto quanto sem sentido a gente ficar lendo genealogia, mas, na verdade, nós estamos diante dos evangelhos e tudo que está aqui não está por acaso. Enquanto que a genealogia de Mateus, ela vai levar em consideração a descendência abraâmica de Jesus, aqui na genealogia de Jesus nós vamos até Adão, até Deus. Porque o foco do evangelista Lucas está nos gentios e não nos judeus. Vimos que a pregação de João Batista aqui está muito mais completa. Não é somente João Batista pregando arrependimento, não é somente João Batista cumprindo as escrituras de Isaías, não é somente João Batista denunciando os pecados dos fariseus, mas também ele falando o que os publicanos, o que os soldados, o que os pecadores deveriam fazer. Não apenas serem batizados, não apenas se arrependerem, mas exatamente falando, né, que os publicanos, eles não deveriam mais cobrar mais do que o estipulado, porque cobrar imposto em si não era o problema é que eles cobravam a mais e pegavam dinheiro para eles. Os soldados perguntam, e aí João vai dizer que vocês não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. E então, João Batista explica muito bem o que cada pessoa deve fazer para viver em arrependimento diário. E eis um grande recado para nós, né? Podermos viver em arrependimento diário de acordo com o que nós fazemos. E o batismo de Jesus em Lucas, ao contrário do que aparece no Evangelho de Mateus, ele está de uma forma um pouco mais resumida, não está tão completo quanto o Evangelho de Mateus. Perceba que, à medida que a gente vai estudando os Evangelhos, isso vai nos despertando, né? Como que precisamos dos 4 evangelistas. E é muito bom ter essas 4 perspectivas a respeito do ministério de Jesus. Vamos à leitura do último capítulo de hoje, o capítulo 4, onde temos como principais destaques a tentação de Jesus e muitas curas. Vamos à leitura dos 44 versículos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu.
Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras, cheias de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então aqui nós também temos algumas coisas diferentes, né, no evangelho de Lucas, que não temos nos outros evangelistas, mas à medida que a gente vai se aprofundando no Evangelho de Lucas, aparecem mais coisas semelhantes do que diferentes, né? Porque no início do Evangelho de Lucas é bem diferente. E nós percebemos ali onde Jesus é rejeitado em Nazaré, também no relato que ele está lendo o livro de Isaías de uma forma bem intensa, e aí então
todos se maravilham e testemunham, dão graças, mas também perguntam, é este o filho de José? Então a gente entende melhor o contexto, né? E depois mais curas ocorrem, certo? Retomando os principais ensinamentos, podemos pegar aí que o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2 são capítulos únicos, que só temos em Lucas. São relatos do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de Jesus, do anúncio do nascimento de João Batista, do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, e Jesus como criança. São muito oportunos, né, para que a gente possa entender melhor a história. E aí, a partir do capítulo 3, nós já adentramos no ministério de Jesus com seu batismo. Não há grande destaque aqui ao batismo, como tem em Mateus. E depois já Lucas 4, muito semelhante a Mateus 4, pela tentação de Jesus. E depois todas as curas que ele começa a realizar, seu ministério começa a se tornar realidade. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Lucas. Até o nosso próximo vídeo.